Olá a todos, voltamos para o segundo vídeo sobre funções inorgânicas e hoje vamos falar, na minha opinião, da função inorgânica mais fácil, mais simples de todas, que são as bases. Bases, nós temos que pensar que é o seguinte, não tem nada a ver com a base de maquiagem, esqueçam isso. Base, no caso, tem a ver com o meio básico, o meio alcalino. O que é isso? Nós temos que lembrar que quando a gente fala de pH, de nível de acidez, nós temos um pH de 0 a 7 que é considerado ácido, 7 que é neutro e 7 a 14 é o meio chamado básico. Então, quando eu estou falando de base, eu estou falando de uma substância que tem características, em alguns casos, em algumas características, contrário ao dos ácidos, ok? Então, nós temos que ter isso em mente. Bases são substâncias que, segundo o mesmo cientista que ajuda a usar, segundo Arrhenius, liberam hidroxila, OH-, que eu vou botar aqui assim para vocês verem, OH- em meio aquoso, diferentemente do H+, liberado nos ácidos. Então, a base libera OH-. Sua fórmula geral, a forma geral de uma base é justamente um metal ligado a um certo número de hidroxilas. E isso já está uma diferença. Os ácidos, que nem a gente viu na outra aula, eram compostos basicamente por ametais, hidrogênio e ametal, ou hidrogênio e oxigênio e ametais. Na base agora não, na base agora estou falando de metais, ok? Base tem classificação mais simples do que ácido, é bem mais simples, então o vídeo vai ser bem menor. Vamos lá. Primeira classificação das bases possíveis, o número de hidroxilas liberadas, que aí pode ser monobase, eu vou vir para aqui para o lado, né, que não é monobase, dibase, tribase ou tetrabase. A ideia é a mesma do monoácido, diácido, triácido, só que ao invés de ser o número de hidrogênios liberados, vai ser o número de hidroxilas liberadas. Monobase libera uma, dibase libera duas, tribase libera três, tetrabase libera quatro. E é importante dizer aqui que não existe exceção. O número de hidroxilas que vai ser liberado pela base é exatamente o número de hidroxilas que existe no meio. É sempre o mesmo. Por quê? Porque essas ligações existentes são ligações iônicas. Metal com a metal da hidroxila, que vai ser o oxigênio, né? E, gente, ligação iônica, os íons já existem. Eles só vão precisar ser separados. Então, o processo que acontece para a liberação dessas hidroxilas, nesses casos, é justamente chamada dissociação. Beleza? Deixa eu voltar para cá. Vimos agora a quantidade de hidroxilas. A segunda classificação possível de uma base diz respeito à força dela, que ela pode ser fraca, forte ou moderada. Uma base vai ser considerada forte quando o metal presente nela for da família 1, for um metal alcalino. Ela vai ser considerada moderada quando o seu metal for da família 2, for da família dos metais alcalino terrosos. E ela vai ser considerada fraca quando for um metal de qualquer outra família, ou um cátion de qualquer outra família. Ok? É importante dizer que existem duas exceções a essa regra: o berílio e o magnésio. O berílio e o magnésio, eles estão na família 2, eles estão na família dos metais alcalino terrosos. Mas as bases deles dois são fracas. Inclusive a base de magnésio é tão fraca que nós usamos como um remédio. Nós bebemos. Não sei se vocês já beberam, eu nunca bebi, eu só vi já o produto, o chamado leite de magnésia, que é um remédio justamente para combater a acidez estomacal. E aí é justamente existente essa base de magnésio, porque base consegue neutralizar ácidos. Beleza?
Bem, as classificações eram basicamente essas. Só falta uma coisa eu falar sobre base. O nome. Lembrando que, sim, uma coisa que eu esqueci, agora que eu lembrei. A força, tem duas maneiras de você saber a força. A primeira foi essa que eu falei da família. A outra é a mesma maneira dos ácidos. Lembram do alfa? Acima de 50% é forte, entre 5 e 50 é moderado e abaixo de 5 é fraco? Pois é, a ideia é a mesma. Também existe o alfa da base e calcula da mesma maneira, com os mesmos valores. Beleza? Então, a maneira de calcular a força do ácido é a mesma maneira de calcular a força da base. E por último, para fechar nosso vídeo sobre base, tem o nome. E, gente, o nome da base é uma coisa tão direta, que até dói um pouquinho. Gente, o nome de uma base, a hidroxila, o OH, o nome desse íon, eu fui falar ânion, misturei ânion com íon, mas beleza, o nome desse íon, ou desse ânion, é o íon hidróxido. Ok? É o íon hidróxido. Então, o nome de uma base, eu sempre falo hidróxido e o nome do metal. Hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, hidróxido de sódio. O nome não muda. O nome sempre é isso, hidróxido e o nome do elemento. Ok? Então, não tem segredo. Mas existe uma coisinha só que tem que ficar sabendo, ficar atento. E aí, eu queria chamar a atenção de vocês para essa base aqui e para essa base aqui. Essas duas bases aqui, se você parar para perceber, as duas são compostas de ferro. FeOH2 e FeOH3. Como é que eu vou identificar as duas? Porque o nome das duas, se fosse por isso, seria hidróxido de ferro e hidróxido de ferro. Não teria diferença, mas tem uma diferença. E aí, vamos lá. Tem alguns metais, principalmente os metais de transição, os metais do meio da tabela periódica, eles podem formar, como nesse exemplo, duas bases. 2, 3, mais de uma base. Como é que nós diferenciamos o nome delas? De uma maneira muito simples. Tá vendo esse 2 aqui? Tá vendo esse 2 nas hidroxilas? Coloca ele no final do nome em número romano. Então esse aqui seria o hidróxido de ferro 2. Hidróxido de ferro 2. E esse aqui seria o hidróxido de ferro 3. Lembrando que esse número sempre é colocado em algarismos romanos. Ok, pessoal? Eu espero que tenha dado para entender. Se não entenderam alguma coisa, deixe nos comentários ou tire durante as aulas as dúvidas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Fui!